Olá, pessoal. Nós vamos conversar hoje novamente sobre como determinar o conjunto solução de uma equação, mas envolvendo somente soma e subtração, tá? Por quê? Porque alguns alunos entraram em contato e ainda continua com algumas dúvidas. Então a gente vai estender esse assunto um pouquinho mais, tá? Como determinar conjunto de solução de uma equação do primeiro grau só com soma e subtração. Daí, semana que vem, nós vamos entrar na questão da multiplicação e divisão dentro da equação do primeiro grau e como determinar as raízes da equação envolvendo multiplicação e divisão. Depois, mais para frente, a gente vai misturar tudo, tá? Daí a equação vai ter soma, vai ter subtração, vai ter divisão, vai ter multiplicação envolvendo a equação do primeiro grau e para a gente determinar o conjunto de solução. Então, aos poucos, as equações vão ficando um pouquinho mais complexas, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vão falando comigo para eu orientando vocês, para a gente conversar, sanar a dúvida de vocês, para não ter dificuldade depois, tá? Os objetivos são os mesmos da aula anterior, né? Esse aqui nós já vimos, a gente já conversamos, esse aqui também. Então vamos lá. Determinando o conjunto de solução. Qual que é o objetivo de uma equação do primeiro grau? É sempre deixar uma letra de um lado, por exemplo, x, no primeiro membro da equação, tá? E deixar o número do outro lado, por exemplo, vamos colocar 15 aqui. Quando está desta forma, em que eu estou destacando, contornando a equação de amarelo, quando está desta forma, o que essa expressão está dizendo para a gente? Está falando que a incógnita x, ou a letra x, vale 15. Então, quando está nesta situação, fica bem claro para a gente qual que é o valor da incógnita. Tá? É só bater o olho e a gente já sabe qual que é o valor da letra. Nesse caso, o x vale 15. Então, toda equação do primeiro grau que nós nos depararmos, o que a gente tem que fazer? Mexer na equação, tá? A gente vai ficar mexendo nele, mudando os números de lugar, as letras, ou outros procedimentos. Só que todos esses procedimentos têm regras para a gente seguir, tá? E é isso que a gente está aprendendo. Para quê? Para deixar a equação desta forma, tá? No primeiro membro da equação, deixar somente a letra, e no segundo membro da equação, deixar só o número. Esse é o nosso objetivo. Tudo bem até aqui? Dúvidas? Tá? Então, por que a gente tem que fazer isso? De novo, que fica bem claro qual que é o valor da letra. Nesse caso, o valor da letra é 15. Tá? Então, eu vou apagar aqui e agora a gente vamos para a resolução dessas equações. Vamos lá. O sinal de igual divide a equação em duas partes. Do lado esquerdo, a gente chama de primeiro membro da equação. E o lado direito, a gente chama de segundo membro da equação. Tá? Então, a gente já conversou. O objetivo é, no primeiro membro, só ter a letra. Então, aqui, nessa equação, y mais 3 igual a 54... No primeiro membro da equação, nós temos o quê? Y mais 3. Aqui nós temos que deixar somente a letra. Então, quem está a mais aqui? O 3. Só que daí, nós temos que observar qual operação está junto com 3. Qual operação que está junto com ele? O mais, né? O mais está junto com 3 aqui, ó. Mais 3. Agora, o próximo passo é a gente identificar a operação inversa dessa operação. Tá? Se é mais, qual que é a operação inversa de mais? Menos. Dessa maneira, a gente vai riscar o mais 3, tá? E vai escrever em cima menos 3, que é a operação inversa da operação que está envolvendo o número que a gente quer tirar daqui.
Esse menos 3, que é a operação inversa de mais 3, nós vamos reescrever no segundo membro da equação. Tá? Vai tirar ele do primeiro membro da equação, vai reescrever no segundo. Tá bom? Nesse primeiro membro da equação, o 3 positivo, ou mais 3, ele anulou. Tá? A gente conseguiu anular ele. Quem vai sobrar só no primeiro membro da equação? Vai sobrar só o y. Tá? Y igual. Agora, no segundo membro da equação, como que vai ficar? Vai ficar 54 e esse menos 3 que eu estou passando para cá. Agora é só resolver. Quanto é 54 menos 3? 51. Tá? Achamos a resposta. O y, neste caso, vale 51. Daí eu posso colocar assim, ó, S de solução, tá? Que é a resposta. E entre chaves eu coloco o valor que eu determinei, que é 51. Então, o conjunto solução desta equação é 51. Tá? Se a gente quiser confirmar para ver se está certinho, é só colocar o 51 no lugar do y, aqui em cima. Tá? Daí vai ficar o quê? 51 mais 3. Quanto é 51 mais 3? 54. Ó, deu certinho o valor aqui. Ó. Então está certinho o valor que nós determinamos. Tá? Dúvida no procedimento? Tá? Eu estava conversando com uma aluna que ela entrou um pouquinho mais cedo, né? Daí eu vi, ela já realizou as duas últimas atividades que eu passei para vocês, que é essa atividade aqui, só que com outros valores, né? E ela determinou de cabeça os valores. Por quê? Dá para determinar de cabeça porque eu estou trabalhando com números mais fácil de fazer os cálculos, para vocês se preocuparem só com o procedimento da equação do primeiro grau. Tá? Daí eu comentei para ela que dá para fazer de cabeça, dá, mas o meu objetivo não é esse. Tá? O meu objetivo é que vocês conheçam o procedimento de resolução. Daí eu estou colocando valores simples de fazer o cálculo, para quê? Para vocês não se preocuparem com o cálculo, se preocuparem com o procedimento de resolução da equação. Tá bom? Então, para mim, o mais importante quando vocês realizarem a atividade é demonstrar esse procedimento aqui que eu estou destacando. Tá? Esse procedimento que eu quero que vocês demonstrem, encaminhem a foto para mim. Porque daí eu vou enxergar se vocês estão cometendo algum equívoco ou não. Se estiverem cometendo algum equívoco, daí já vou avisando, ó. Presta atenção nesta parte que é assim, assim, assado, tá bom? Então, quando vocês realizarem a atividade, eu vou querer que vocês realizem esse procedimento que eu destaquei aqui no marca-texto em amarelo. Combinado? Vamos ver o próximo. Ó, agora eu vou perguntar para vocês. O que nós temos aqui? Temos a equação m menos 3 igual a 54. O que nós temos que fazer agora? Exatamente, eu vou tirar o menos 3, tá? Deixa eu pegar, tá em vermelho, tá? Ó, risquei ele aqui. Tá? Eu vou anular o 3 nessa subtração. Mas como é que eu faço isso agora? Isso aí, vocês estão compreendendo. Coloco mais 3 em cima. É a operação inversa de menos, né? Daí eu vou circular ele. Para quê? Para indicar que eu vou reescrevê-lo no segundo membro da equação. Bom? Agora, o que eu vou escrever aqui embaixo? Isso. M igual 54 mais 3. Vocês falaram certinho. Daí eu faço a soma, né? 54 mais 3, 57. Assim, o conjunto solução desta equação é 57. Ah, vocês responderam certinho. Agora não sei os outros que estão quietinhos, né? Estão compreendendo, mas os que estão participando responderam certinho. Vamos lá. Temos aqui K mais 3 igual a 18.
quem nós temos que tirar do primeiro membro da equação? Isso. Risco aqui o mais 2, escrevo menos 2 em cima. Daí uns pode perguntar, por que menos 2? Porque é a operação inversa de mais aqui embaixo. Vou reescrever no segundo membro da equação. O que eu vou escrever embaixo? Isso, K o quê? Igual a 18 menos 2, isso mesmo. Daí K vai valer quanto? 18 menos 2, 16. Assim, o conjunto solução desta equação é 16. Tá? E nesse exemplo do lado direito? O que nós temos que fazer? Tira o 2 menos 2, exato. Depois, mais 2 em cima, que é a operação inversa. Vamos reescrever no segundo membro da equação. Agora, como vai ficar? Embaixo. Isso aí, vocês aprenderam já. E 18 ficou meio estranho, mas vamos deixar assim. Então, K, 18 mais 2 vale 20. Assim, o conjunto solução desta equação é 20. Vocês compreenderam já. Vamos resolver estas duas equações aqui. A equação que está do lado esquerdo, temos 3H, 3 vezes H, né? Igual a 25 mais 2 vezes H. Pergunto para vocês. No segundo membro da equação, 25 mais 2 vezes H. Tem alguém que está a mais aqui? Desse lado? Ó, aqui, ó. Exatamente. Por quê? Porque o 2 vezes H, ali tem a letra H. E a letra H, ela não pode ficar no segundo membro da equação. Exatamente. Qual a operação que está junto com ele? Mais 2H. Então, eu vou tirar ele daqui, né? Vou anular esse 2 vezes H desta adição, mas eu vou utilizar a operação inversa. Então, como que vai ficar? Menos. Então, eu vou escrever em cima menos 2H. A operação inversa. Se é mais 2H, vai ficar menos 2H. Aqui vai ser anulado. Por quê? Ó, vou explicar aqui embaixo. Ó. Nós temos 2Hs. Aqui embaixo está falando que nós temos 2Hs. Ó. 1H, 2Hs. Né? E eu vou tirar esses 2Hs. Então eu vou lá. Vou apagar porque eu vou tirar. Tirei um H, tirei outro H. Ficou quantos Hs? Nada. Então aqui vai ser anulado. Tá? Porque 2Hs menos 2Hs zerou. Então aqui não vai ter nada mais. Só vai ficar o 25. Tá? Só que daí eu vou reescrever esse valor no primeiro membro da equação. Nós temos o que no primeiro membro da equação? 3Hs. Vou colocar aqui 3Hs. Agora, menos 2Hs. Menos 2 vezes H, né? Depois vem o sinal de igual e sobrou 25 no segundo membro da equação. Alguma dúvida nesta parte, nesse procedimento? Agora, nós precisamos saber quanto é 3Hs menos 2Hs. 1H. Quem tiver com dúvida, eu vou colocar aqui. Ó, nós temos 3Hs. Ó, 1, 2, temos 3Hs. Isso que está falando aqui. Tá? E eu vou tirar 2. Então vamos lá. Pega a borrachinha, tiro uma, tiro 2. Vai sobrar quanto? Somente 1. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, 1H. Então só tem 1H. Vai ser igual a 25. Ó, achamos a resposta. O H vale 25. Tá? Então é só colocar a resposta aqui embaixo. Conjunto solução desta equação é o quê? 25.
Tudo bem? Dúvidas? Então vamos lá. Aqui, ó. Você não concorda comigo que o objetivo é deixar a expressão desta forma, ó, por exemplo, vamos colocar o valor K aqui. K igual a 12. Um dos objetivos, né? Se tiver desta forma, eu sei qual que é o valor da letra, tá? O que eu estou falando? Que do lado esquerdo, no primeiro membro da equação, pode ficar só a letra. Do lado direito, no segundo membro da equação, pode ficar somente o número. Tudo bem, tá aí? Agora vamos analisar a equação que está aqui para vocês. Nós temos aqui 5 vezes h igual a 25 mais 4 vezes h. Tá? Primeiro, nós vamos mexer com a adição. No primeiro membro da equação, nós não temos adição nem subtração. Então, não vamos mexer por enquanto. Vamos mexer no segundo membro da equação. Por quê? Porque aqui tem um sinalzinho de mais. Tudo bem? Agora, nós sabemos que no segundo membro da equação tem que ficar somente o número. Tá? Então, a partir desta informação, que só pode ficar o número, então a gente entende que esse 4 vezes h está a mais nesta adição aqui. Tá? Então, a gente vai eliminar ele. Tá? Vai zerar ele nesta adição. Como que eu vou fazer isso? Pela operação inversa. Ó, aqui está o quê? Mais 4h's. Qual a operação inversa de mais? Menos. Então fica menos 4h. Tudo bem até aí? Alguma dúvida nessa parte? Agora, nós vamos circular aqui e indicar que esse menos 4h a gente vai reescrever no segundo membro da equação. É isso que nós vamos fazer, tá? Deixa eu apagar aqui. Aqui, no primeiro membro da equação, nós temos o 5h. Só que quem vem para cá também? O menos 4h. Primeiro membro da equação já terminou. Daí vem o sinal de igual. Agora nós vamos para o segundo membro da equação. Quem sobrou aqui? O 25. Dúvidas? Não. Agora é só fazer a continha. Eu tenho 5h's. Tiro 4h's. Quanto vão sobrar? 1. Então aqui só vai ter 1h. Daí não precisa escrever 1 aqui na frente, tá? Tá errado? Não tá errado. Mas o que acontece? Ó, vou colocar aqui embaixo, ó, 1h. O que é 1h? É 1 vezes h. Quanto é 1 vezes h? h. Porque 1 vezes qualquer número é esse próprio número, né? Então não precisa escrever, tá? Então só deixa h aqui. Igual, então a gente resolveu essa parte, 25. Pronto, resolvemos a equação. Entendeu? Tá? Então o conjunto solução desta equação é 25. Tá? Eu estou gostando de vocês estão compreendendo direitinho, tá? Vocês estão de parabéns. Temos aqui a expressão 5 vezes x igual a 23 mais 4 vezes x. Então vocês falaram para mim que nós temos que tirar o 4 vezes x. Operação inversa de mais, menos. Então fica menos 4x, né? Vamos reescrever no segundo membro da equação. Então no segundo membro vai ficar o quê? Só tem o 5 vezes x. Agora vai ficar 5 vezes x menos 4 vezes x. Igual, quem vai sobrar aqui agora? O 23. 5 vezes x menos 4 vezes x, x. Então, x igual a 23. É igualzinho os outros dois exemplos lá atrás que nós fizemos, né? Conjunto solução 23. Agora, do lado direito, já tem uma expressão um pouquinho mais complexa. Tá? O propósito aqui é a gente sempre aumentar um pouco mais a complexidade.
temos aqui 7 vezes y menos 2 igual a 23 mais 6y, tá? Nós temos aqui, ó, no primeiro membro da equação, menos, e no segundo membro da equação temos mais. Então, podemos mexer com os dois membros, tá? Vamos pegar o primeiro membro da equação primeiro. 7y menos 2. Quem nós temos que tirar ali primeiro? Menos 2, exatamente. Vou tirar aqui o menos 2. Operação inverso de menos 2 mais 2. Eu vou reescrever este mais 2 no segundo membro da equação, tá? Se eu tirei menos 2 daqui, sobrou quem? O 7y. Depois o sinal de igual. E quem está no segundo membro da equação? O 23 mais 6y, que eu vou escrever aqui, né? Além do 23 mais 6y que eu escrevi, tenho que escrever também o mais 2. Dúvida nesta parte? Não. Agora nós vamos analisar o segundo membro da equação. Temos aqui 23 mais 6y mais 2. Quem está mais aqui que nós temos que tirar? Exatamente, porque no segundo membro da equação, ali a gente tem que tirar todas as letras. E 6y, aqui tem uma incógnita, né? Então a gente vai tirar. Operação inverso de mais, menos. Então fica menos 6y. Menos 6y a gente vai reescrever no primeiro membro da equação. No primeiro membro a gente já tem o 7y. Agora a gente vai escrever o 6y, que é menos 6y, né? Igual. Agora o 6y, a gente tirou ele daqui já, né? Não está aqui mais. A gente anulou o 6y nessa adição que está aí. Quem sobrou? O 23 e o mais 2. Eu vou escrever os dois que sobraram. Sobraram o 23 e o mais 2. Agora é só resolver. Nesse primeiro membro da equação aqui, 7y menos 6y. Quanto que vai dar? 1y. Ó, 1y. No segundo membro da equação, 23 mais 2, 25. Então, o conjunto solução desta equação vale 25. Entenderam direitinho? Alguma dúvida nessa segunda equação que nós resolvemos? Não? Tá vendo? É isso que eu estou comentando para vocês. Ó, nesse primeiro exemplo aqui, na equação mais simples, tá vendo? Ó, nós utilizamos um procedimento, não foi? Este mesmo procedimento nós utilizamos para resolver essa equação um pouquinho mais complexa. Depois, eu aumentei um pouco mais a complexidade nesta equação aqui que eu estou circulando. Só que nós utilizamos o mesmo procedimento. Então, isso que eu estou falando para vocês. O mais importante agora é vocês compreenderem o procedimento. Se vocês entenderem direitinho o procedimento, eu posso ir aumentando a complexidade da equação e vocês vão conseguir resolver do mesmo jeito, porque ficou incorporado o procedimento que vocês devem utilizar, ou seja, as regras que eu devo utilizar para mexer na equação para manter a sua equivalência, tá? Esse é o segredo, a gente sempre mexer na equação para manter a sua equivalência, tá? Então, o que nós vimos? Conhecemos o que é conjunto de solução de uma equação e conhecemos os procedimentos para determinar o conjunto de solução de uma equação do primeiro grau.